Boa tarde, que bom estar aqui com você nessa tarde gostosa de julho, essa quarta-feira, metade do mês de julho, né? Dia 15 de julho, um mês que outrora nós chamávamos de mês de férias, né? Para nós que temos crianças aí em casa, estudantes, né? E esse ano tá um pouquinho diferente, né? O que você está fazendo do seu julho? Gláucia, Instituto Serbis, Ellen Oliveira, que bom te ver aqui, sua garota linda. Carol, que linda, Carol. Tô sabendo da sua semeadura no IPCA, Carol. Um beijo grande, hein? Obrigada por isso. Claras, Carla, que nós estamos fazendo no nosso julho, né? O que você está fazendo? Olha só, eu vou ler esses 3 livros em julho, gente, ó. 3 livros, sabe sobre o quê? Sobre tempos. Ó, todos têm, ó. Tempo, tempo, tempo. Ontem eu ganhei um anel, foi incrível. Ontem eu ganhei um anel falando sobre tempo. Olha como que as atmosferas, né? Dani, que bom te ver, como as atmosferas estão que linda, Raquel, te amo, amiga. A Raquel Malafaia aí, uma querida, te amo, amiga. Então, como os tempos estão falando comigo, a minha atmosfera está sendo tempos, viu, gente? Incrível. E hoje eu queria dividir com você um pouquinho aqui. Eu te amo, minha amiga linda. Minha amiga linda é você, entendeu? Olha, Brasília já tem restaurantes abertos, já tem cafés abertos, a gente está super feliz por isso. Eu não fui ver, gente, vocês foram? Então, Raquel, já dá um pulinho aqui pra gente tomar um cafezinho juntas aqui, né? Tá bom? Um beijo, amiga linda. Gente, então, o que você tem pensado que eu deixei aí no banner, não sei se você viu, que é uma história bíblica incrível, que você tem... Oba! Então eu vou te esperar, amiga. Vou te esperar. Olha a Caris aqui, gente! Hoje eu tenho um convidado especial na live. É sério? Ela tá aqui, tá do meu lado. Você quer mandar um recado pro pessoal? Qual é a história bíblica que você mais gosta? Vem aqui contar. Só fala qual o personagem. Porque hoje eu vou perguntar pro pessoal. Olha aqui, gente, ó. A Caris vai contar. Qual que é a história bíblica que você mais gosta, Caris? A de Davi e Golias. Sério? Por quê que é de Davi e Golias? Porque Davi enfrenta seu medo. Porque Davi enfrenta seu medo, gente. Olha que incrível. Caris, isso é muito incrível, porque a gente precisa enfrentar o medo, né, gente? Eu preciso enfrentar o medo todo dia. Eu dei uma aula segunda-feira, Caris, e eu falei pro pessoal o seguinte, que o medo é um vilão, Caris. Exatamente. Sabe? O medo é um vilão daqueles que a gente tem que perseguir, assim, né? Você quer deixar um recadinho pro pessoal como que eles enfrentam o medo? O que eles podem fazer? O que você acha? Encarar os seus medos. Encarar seus medos, enfrentar os medos é encarar seus medos. Olha, parece que é discípula da Bene Brown, gente. Linda, porque a Bene Brown fala assim, se você quiser vir contar mais uma história aqui sobre enfrentar os medos, Caris, ou então sobre outro personagem bíblico, ou então se você lembrar de Davi, nossa, eu tô mais bonita aí na sua tela do que aqui. Gente, eu tô linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda eu aqui na tela da Caris, gente, ó. Uau, ó. Tô gostando de mim aqui, hein? Na tela da Caris. Te amo, filha. Então, que história, galera. É bom, né? Esse período de isolamento social, eu tô amando. Eu não sei se eu quero voltar aí normal para os escritórios da vida, hein, gente? Porque é tão bom ficar em casa, né? Eu já tô procurando adaptar a casa para receber vocês aqui, entendeu? Pra gente ter escritório aqui em casa mesmo, né? Então, me fala, qual é a história aí, exatamente, juntinhas, qual é a história que você mais curte da Bíblia? Que é uma história para você que você fala, olha, é a my favorite histories, como é? Qual é a sua
história favorita da Bíblia, aquela, como eu falei, olha, a Caris nem pensou, Caris, qual é a sua história favorita? Davi e Golias. Eu amo a história favorita, eu amo a história de Davi e Golias. E eu imagino que de tempos em tempos nós temos histórias favoritas diferentes, né? Porque algumas nos marcaram na infância, outras na adolescência, outras, às vezes, quando fomos casar, quando tivemos alguma situação diferente na vida, às vezes quando passamos, eu lembro que quando eu tive câncer, uma história específica me marcava. Então, cada época da vida podemos ter histórias diferentes, mas qual é a história que está marcando o seu 2020? Ou qual é a passagem bíblica? Oh, ai, que linda, eu amo, Daniel. Êxodo 33, né? A face com Deus ali, né? Lindo, lindo aquele texto de Moisés. Eu queria hoje fazer essa live participativa, olha, na Fenda da Rocha. Paulo Eugênio, que prazer, Paulo, ter você aqui. Uau! Gente, hoje tá cheio de homem aqui na live, que legal, gostei disso, hein? Venham mais vezes, homens. Então, Paulo, conta aí pra gente. José, eu amo a história de José, amo, sabe, José. Eu amo José e Daniel, ambos têm perspectivas diferentes, mas ambos passam por reis. Mas eu acho incrível como José viu Daniel. José se envolve lá com o rei, né? Porque José se envolve de uma forma diferente do que Daniel, né? Que Daniel fala, não vou comer isso, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Né? E tá certo, cada um tem sua missão, cada um vai escrever sua história diferente. Mas José não, ele fala, olha, eu tô aqui... Eu tô aqui na prisão, eu tô aqui nesse lugar, eu vou estar com Deus, eu vou... não tem problema se vai ser um momento difícil, mas eu tô aqui exatamente fazendo a vontade de Deus e seguindo a minha história. Então é tão incrível como José vai seguindo ali os dados da história, os rastros da história, né, e fazendo sua história. Eu acho isso tão incrível, né? Eu amo os dois, mas eu confesso que eu tenho uma queda por José, assim, nessa questão do modus operandi de José, né? Super me atrai, né, Daniel? A gente fala um pouco sobre isso aí. E, gente, a história que eu escolhi para falar para vocês é sobre Abraão. Para mim, hoje, essa é uma história que está fazendo muito sentido, muito significado para essa hora. Por quê? Porque Abraão é aquele que aceita um desafio. E quando ele aceita um desafio, ele começa a viver uma nova história e ele começa a fazer histórias. Então eu fiquei pensando nisso, que às vezes o que nós precisamos para começar a fazer uma história é aceitar um desafio. Porque é exatamente isso que Abraão faz. Se você vai ver lá em Gênesis 12, Deus desafia Abraão, se eu não estou eu estou mudando a luz aqui só para ver se melhora para vocês, para nós, né? Em Gênesis 12, se eu não me engano, Deus vai falar para Abraão, olha Abraão, eu quero que você saia de Ur dos Caldeus. E Abraão sai de Ur dos Caldeus, ou seja, ele aceita o desafio de Deus. Ou seja, sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra, que terra? A terra que eu vou te mostrar. E isso é tão incrível, porque muitas vezes nós queremos ter o passo a passo de toda a história e Deus só está falando para nós, olha, sai desse lugar que os próximos passos eu vou te mostrar quando você sair desse lugar. E eu acho isso super incrível, porque se você segue a direção de Deus, se você segue o próximo dado, a próxima carta de Deus, né? Pensa num jogo, né? Se você segue o próximo dado, a próxima carta de Deus, é como se nós fôssemos encontrando o mapa do tesouro. Eu tenho essa impressão, quando você vai lendo, na hora não faz sentido. Quantas coisas... Nesses 40 e tantos anos da minha vida, quase 50, né? Eu aprendi com a Marcela Nadler assim, ontem. Aí isso é coisa da Marcela Jobim, gente, nada. Que quando você tem... Ela falou assim, que fala pro Eduardo, Eduardo, você já tem 60 anos, Eduardo. Como assim o homem de 60 fazendo umas coisas dessa? Aí ele fala, não, Marcela, eu ainda vou fazer 58. Então ela arredonda do Eduardo para cima.
E aí ela fala, e eu só tenho 40, porque ela disse que tem 45, aí ela arredonda dela para baixo. Então eu tô com 49 e eu falei, 40 e alguns, não tô nem querendo dizer que foi 49 anos. Então, mas quando nós vamos cumprindo o tempo na vida, às vezes não faz sentido que vivemos aos 35, aos 25, aos 17, aos 18, mas quando você olha para trás, né, eu tenho falado muito, acho que chegou para mim sei lá, uma essência especial de pensar que a biblioteca deve ser um passado, ou que o passado deve ser uma biblioteca, ao contrário. Então, e que nós devemos catalogar esses livros. Então, eu ando arrumando a biblioteca do meu passado. Eu não sei se você já fez isso, mas quando você arruma a biblioteca do seu passado, você vai catalogar livros ou por autores, que no caso é você mesma, você mesmo, mas você pode catalogar por anos, por assunto, né, por blocos relacionamentos, blocos família, bloco emoções, bloco produtividade, resultado, ministério. Então, eu tenho achado incrível olhar assim aos meus 11 anos, 12, 13, 17 e falar, olha, essa página que eu vivi, essa história que eu escrevi, cabe aqui nesse bloco, vou catalogá-la aqui. Então eu estou gostando de armazenar, de organizar o meu passado como se fosse uma biblioteca, pensando assim, numa grande parede que você vai colocando livros, alguns coloridos ou como você gostar, né? Não sei se é um exercício que você gostaria de fazer, mas eu estou fazendo e estou gostando. Um dia eu ouvi uma história do pastor Fabrício, eu amo o Fabrício e a Raquel de Fortaleza, pastores Comunidade das Nações, incríveis eles, e amigos muito antes também de ser comunidade, e o Fabrício ele contou a história da mãe dele, uma história incrível e tal, e ele falou o seguinte, que lindo, pastor Irani, você aqui, não, pastora Nani, meu Deus, tá aí, olha, eu tô falando de pastores da Flórida e a Nani tá aqui. Um beijo, Nani querida. Gente, hoje as amigas do Brasil e as amigas internacionais passaram aqui para me mandar um beijo, foi? Te amo, Nani. Um beijo, querida. Quando vier ao Brasil, te espero aqui em casa para jantar, hein? E aí o pastor Fabrício contou o seguinte, que existem histórias que acontecem na nossa vida, forma de catalogar, né? Eu tô falando aqui para você. E que às vezes você não tem energia para resolver aquilo na hora. Pensa em 3 desafios que você tem aí agora. Eu estou gostando de ser numérica esse tempo. Pensar em 3 desafios. Então, pensou em 3? Qual é o que você tem menos energia para resolver agora? Né? Talvez tenha 2 que você fala assim, estou super cheia de energia para resolver, mas tem 2 que de repente você está com menos energia para resolver. Então o pastor Fabrício fala, então eu deixo ele lá na prateleira, na biblioteca, e uma hora Deus vai me dar energia para resolver. Não pode ser briga de marido e mulher, isso tem que resolver antes do sol se pôr, né? E neurocientificamente isso é super comprovado mesmo, né? Porque os caminhos neurais, eles são aí impressos à noite. Então, tudo aquilo que a gente não resolve durante o dia vai ter impressões negativas, né? Então, quando a Bíblia fala, olha, resolve seus conflitos com a sua esposa ou com o seu marido antes de dormir, faz muito sentido, né? Inclusive, neuros para o cérebro, né? Aprendi com a doutora Rosane sobre isso. Então, como você está catalogando seu passado e fazendo sua biblioteca? Porque quando nós vamos ver a vida de Abraão, você vai ler no Velho Testamento todo, né, no Pentateuco todo, você vai ver lá nos 5 livros sobre Abraão. Quando você lê em Hebreus, né, Abraão é citado em tantos lugares, Jesus cita Abraão, o Salmo cita Abraão. Então, quando a gente vai ver, a história de Abraão é uma história catalogada, é uma história que eles dizem, olha, um dia ele saiu de Ur dos Caldeus, começa com esse início. Depois ele foi para um lugar, depois o lugar... lá, Padã Arã, depois ele precisou descer para o Egito, depois ele foi para tal lugar, depois tinha o sobrinho dele Ló, e aí o sobrinho escolhe as melhores planícies, e tem a Guerra dos 5 Reis, e ele vai lá dar oferta para Melquisedeque, depois ele não tem filhos, e ele recebe uma promessa, e depois ele é circuncidado, e o nome dele é trocado. Então, talvez você tenha mais fresco a história de Davi, como a Caris falou aqui, ou talvez a história de Salomão. Eu não sei, mas nós conhecemos os personagens bíblicos pelo quê? Por uma história. Então, hoje,
eu quero desafiar você e a mim a começar a pensar. Érica, um beijo grande, que bom que você está aqui, sua linda. Eu quero começar esse segundo semestre desafiando você a fazer esses pontos estratégicos da sua história. Porque existem pontos estratégicos da nossa história e eles estão indicando o quê? O nosso destino. Eles estão indicando o propósito para onde nós devemos ir. Então, olhar para o passado como um local de pesquisa, de biblioteca, é sabedoria. O que nós não podemos é olhar para o passado como que se estivéssemos presos ali naqueles fatos. Né? Como se aqueles fatos estivessem governando o nosso presente hoje. O passado é para ser ontem, o passado é passado. O que aconteceu ontem já foi, de bom ou de ruim já foi. Mas o que acontece? A história que eu vou escrever hoje, ela pode ser sim baseada em algumas coisas que eu leio do passado, mas ela não pode ser edificada apenas sobre o passado. Tem que haver uma mistura. O que Abraão fala? Tudo bem, eu sou aquele que quebrei ídolos, saí da casa do meu pai, em Ur dos Caldeus, que era uma casa onde se construía ídolos, mas eu estou juntando o meu passado com o meu presente. Qual é o meu presente? Sai de Ur dos Caldeus e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele junta passado, presente e futuro. Isso é o que eu e você precisamos para fazer histórias. Juntar o nosso passado como uma pesquisa, todas as conquistas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, tirar o livro certo da biblioteca no tempo certo, olhar o nosso presente e falar, eu estou indo para algum lugar. O que mais vai escrever a nossa história é termos esse olhar para onde estamos indo. Abraão falava, eu estou indo para uma terra que Deus está me prometendo. E olha como isso é tão forte, que Abraão vai para essa terra, Abraão segue, não vai? Ele segue os passos de Deus, depois ele vende, né, um storytelling, ele vende essa história para todos os filhos dele, para os netos dele, para os bisnetos deles, e depois você vê quem? Moisés tirando o povo do Egito com essa mesma história. Olha, Deus tem uma terra para nós precisamos ir para essa terra. Depois ele fala, Josué e Caleb, vai lá dar uma olhada na nossa terra, né? E dá ruim daquele jeito que você vê, que os espias não querem ir, a não ser Josué e Caleb, mas Josué e Caleb fica ali 40 anos depois de Josué e Caleb. Agora a gente vai entrar nessa terra. E essa terra era o quê? Uma história que Deus contou para Abraão e que Abraão continuou contando para os seus descendentes. Mas uma história de quê? De futuro. Então eu e você precisamos contar histórias de futuros para nós. Eu e você precisamos contar histórias, não é histórias, né? Ter moonshots para a nossa vida. Nós precisamos dizer aonde nós vamos chegar. Sabe o que acontece? Isso ativa o seu cérebro, isso ativa o seu sistema neural, isso ativa a sua produtividade, porque nós ficamos pensando assim, olha, tem mais do que esse presente. Obrigada, Senhor, pelo passado. Obrigada pelo presente que eu estou vivendo aqui. Mas tem mais para mim. Então, essa atividade de ter mais é a atividade de contar uma história. É a atividade de fazer uma história. Como assim eu e você estamos nos lembrando vividamente dos fatos de Abraão hoje? Por quê? Porque Abraão contou uma história. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando hoje, quando eu pensei em dividir isso com você? Contar história é exatamente uma projeção mental, muito bom. Contar histórias não tem a ver com gerar emoções na vida das pessoas, porque emoções passam. Às vezes as pessoas reeditam a vida delas e as emoções passam, mas... Ah, tá bom, um beijo. Mas tem a ver com deixar dados e fatos na vida das pessoas. E nesse primeiro dia, porque hoje, amanhã e sexta nós vamos falar sobre histórias, eu queria dizer para você, deixe fatos na vida das pessoas. Escreva, deixe sua assinatura na vida das pessoas. Eu acho isso tão incrível, porque a assinatura você vai deixar, a assinatura ela é uma atitude, você vai fazer alguma coisa. Talvez você está trabalhando em uma empresa, talvez você está sendo colaborador em um hotel,
talvez você está sendo colaborador no aeroporto, talvez você é piloto, talvez você é Fórmula 1, né? Talvez você é escritor, talvez você trabalhe numa editora, talvez você trabalhe numa empresa de RH, talvez você é um treinador de pessoas, né? Talvez você é um pastor, talvez você é uma pastora, um bispo, eu não sei, mas eu sei que todas as vezes que nós nos conectamos com uma pessoa, nós temos a chance, a oportunidade de deixar a nossa assinatura na vida daquela pessoa. Abraão deixou a assinatura na vida de muitas pessoas. Por exemplo, ele deixou a assinatura na vida do pai dele, quando ele diz: pai, estou indo embora, eu não quero mais construir ídolos. Eu escolhi outra coisa para minha vida. É outra coisa que eu quero fazer. Depois ele deixa uma assinatura na vida de Ló, porque Ló está ali preso por 5 reis, a guerra dos 5 reis, e Ló fala: agora com certeza, uma memória, isso mesmo, agora com certeza eu estou perdido. Não, ele vai lá e resgata. Você já resgatou alguém? Você já pensou o quanto que é poderoso quando nós podemos resgatar pessoas? Quando nós podemos tirar pessoas do lugar de escuridão delas? Então talvez você é um libertador, talvez você é uma libertadora, talvez você trabalhe com coach, talvez você trabalhe com terapia neural, talvez você é um nutrólogo, talvez você é um fisioterapeuta. Então, alinhar a vida das pessoas, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer espiritualmente, é trazer uma memória, como alguém citou. Então, quando em memórias nós trazemos com fatos, é claro que nós trazemos com impressões emocionais, mas geralmente é um fato que vai deixar um registro emocional. Então, que assinatura você está dando na vida? Pausou aí, voltou para vocês? Que assinatura, eu mudei de internet aqui, acho que vai melhorar. Que assinatura você está deixando na vida da sua esposa? Que assinatura você está deixando na vida dos seus filhos? Que assinatura você está deixando na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus colaboradores, na vida dos seus gestores? Que impressão você está deixando para os seus vizinhos? Então, isso é escrever histórias. Os nossos fatos do dia a dia, que bom que voltou. Os nossos fatos do dia a dia escrevem histórias. Os nossos fatos do dia a dia deixam saudades ou não na vida das pessoas. Então, aquilo que você faz, olha, ontem foi meu aniversário e eu achei tão incrível, pessoas de outro estado, eu achei incrível ser celebrado por todas as pessoas de Brasília. E eu quero dizer muito obrigada por todas as mensagens, por todos os presentes, né? Algumas eu não consegui nem repostar, gente, porque quando eu fui dormir, teve gente que se antecipou, foi muito legal, mandou à meia-noite do dia anterior, e quando eu fui repostar, né, lá no Stories, já tinha saído, viu? Me perdoa, manda de novo se eu não repostei a sua, porque eu gosto de repostar de todo mundo. Mas eu ainda vou passar lá para agradecer todo mundo do feed, tá? Espera aí, gente. Mas ontem eu estava pensando que alguém me mandou um bolo de outro estado, óbvio que o bolo é de Brasília, gente. Você entendeu? Mas isso deixa história para você. Quando você vê que teve um envolvimento de sacrifício das pessoas em um momento certo da sua vida. Eu me lembro de pessoas, quando eu fiz quimioterapia, que foram ficar comigo lá naquela sessão de quimioterapia. Eu nunca vou me esquecer, Lourdes, de você, que saía do Gama e tal, e ia pra lá, ela era enfermeira, ela, não, vim ficar com você, sei lá, eu trouxe uma laranja, eu trouxe algumas coisas, na época de quimioterapia você fica, tipo assim, né, eu entendo bem, viu, se você teve coronavírus e ficou sem paladar, e ficou sem gosto, sem paladar, sem cheiro, eu entendo muito bem o que é isso, porque eu tive isso quando fiz quimioterapia, né? Você fica sem paladar muito tempo e eu super entendo isso. Então é muito incrível quando as pessoas marcam a sua vida com histórias e quando você marca a vida dos outros com história. Então, se você tem a história de um personagem bíblico favorito, sabe por quê? Porque ele marcou a sua vida, porque ele fez sentido para você. Então, por exemplo, hoje eu estou amando Abraão, estou amando Josué. Por quê? Porque eu me sinto indo para um outro lugar. Então eu estou assim, Josué, o que você aprendeu aqui levando o povo para outro lugar? Abraão, o que você aprendeu aqui saindo de Ur dos Caldeus e indo
para a terra que Deus estava te mostrando. Então, aquilo que faz sentido para a nossa vida, que traz uma semente, que traz uma assinatura para a nossa vida, cria uma história para nós. E a minha pergunta hoje aqui, nessa meia hora, que eu não quero cansar vocês, eu falei, Amanda, vamos fazer lives de meia hora agora para não cansar a galera? Né? Porque senão vocês têm muito o que fazer aí, tem muito conteúdo bom. Eu quero mais passar para deixar uma chave para você. Como você está marcando a vida das pessoas? Que assinatura você está deixando na vida das pessoas? Como você gostaria de ser lembrado? Às vezes a gente fala isso, olha, o que vai estar escrito no seu túmulo? Não, não é o que vai estar escrito no seu túmulo, é o que está escrito na sua vida hoje. Que mensagem as pessoas estão vendo? Lendo da sua vida hoje, qual é o conteúdo? É um conteúdo de gratidão? É um conteúdo de longanimidade? É um conteúdo de paciência? Porque, olha, os seus filhos vão se lembrar daquele momento difícil pelo qual eles passaram e, de repente, eles foram compartilhar com você e você não os acusou, mas você os abraçou. Eu lembro de um episódio super querido da Caris, até nessa sala que eu tô aqui. Eu tenho uns cristais Swarovskis super especiais que eu ganhei de pessoas muito queridas, como a Eliette do Coronel Lins e tal, que trouxe assim e deixou na mesa. Eu amo símbolos proféticos, então a gente tem águia, leão, a gente gosta dessas coisas, né? E aí um dia a Caris deixou um quebrar e aí ela colocou ele dentro da almofada da sala de TV, daqui da sala de estar. E eu falei, filha, mas e por que você guardou a águia aí dentro, quebrada e tal? Ela, mãe, porque eu fiquei com medo, porque eu tinha quebrado, eu sei que custa caro, eu sei que você gosta, eu sei que você faz questão. E foi uma grande oportunidade para eu dizer para ela, filha, o que não pode ficar quebrado é o seu coração. Tudo bem a águia da Ásia, a asa da águia de cristal tá quebrada, não tem problema, se der para consertar, beleza. Até hoje eu não consertei ainda, nem sei se pode, né, se é possível. Mas o que não pode é o seu coração ficar quebrado. Ela, mãe, mas é porque eu ouço histórias das minhas amigas que quando elas quebram uma coisa, a mãe deixa de castigo, deixa isso, deixa aquilo. Claro que cada mãe vai ter o seu teor, mas eu estou dizendo que às vezes nós podemos deixar assinaturas incríveis na vida dos nossos filhos. E quando eles falharem, aquilo que a gente chama de falha, a gente pode ressignificar, a gente pode escrever, a gente pode dar um outro contexto e ensinar uma lição. Então, acho que quando ela quebrar alguma coisa, ela vai pensar numa outra lição. Então, é incrível como nós podemos fazer com que as pessoas revejam, leiam diferente as assinaturas de dores na vida dela. Então, todas as vezes que nós paramos para deixar uma assinatura, para impactar uma pessoa com palavras, com atitudes, com sei lá, com uma viagem, com um presente, com uma ajuda, com um curso, com alguma coisa, você está deixando uma assinatura na vida dessa pessoa. Eu achei tão incrível, a Flávia ontem escreveu uma mensagem para mim, da qual eu não me lembrava mais, que quando a filha dela nasceu, a Chara tinha 3 meses e a filha dela nasceu prematura, então ela não tinha preparado nada. E que de um dia para o outro eu fui na torre, eu fui em alguns lugares e comprei algumas coisas para o quarto da filha dela. E quando nós temos filhos, né, você que já teve, poxa, ter um amparo nessa hora é bem significativo. Eu lembro da Cíntia, que hoje mora nos Estados Unidos, é uma amiga, e foi um super amparo para mim durante a gravidez, quando eu tive bebê. Então, assim, eu nunca vou esquecer da Cíntia, eu nunca vou esquecer do que ela falava, acho bom você fazer isso, acho bom você fazer aquilo, né? Então, você que tem bebê pequeno, escolha alguém para ser esse anjo da guarda seu na terra. Então, escreve a história na vida de alguém. A Lilian Pozella ela tá aí, e olha, a Caris aprendeu a chupar laranja com a Lilian Pozella, e a gente nunca vai esquecer disso. A gente estava numa churrascaria, né, Lilian? E a Lilian falou, olha, eu sirvo laranja desde pequeno, acho que para os meus filhos ou para o meu netinho, não sei, e ela ensinou, e a Caris hoje ama laranja por causa de quem? Da querida Lilian Pozella, que tá aí. Isso é uma assinatura que ficou na vida da Caris. Então, imagina que nós podemos deixar essas assinaturas nas vidas das pessoas. E isso é construir história como Abraão.
Nós estamos aqui relendo, revendo, contando, trazendo à memória a história de Abraão. Mas deixa eu te dizer, a minha história e a sua história também, saudades, amiga, a minha história e a sua história também serão contadas. Mas eu e você precisamos ser o quê? Determinantes, ser intencionais e não viver apenas a vida. Ah, que vida você vai viver? Ah, a que tiver por aí. Como que você vai encarar seu futuro? Que futuro você vai ter? Ah, o que vier por aí. Eu vou encarar qualquer coisa que venha por aí. Não, não é assim. Você pode escrever, você pode melhorar aquilo que está na genética dos seus filhos, da sua genética, aquilo que está pré-determinado por causa de alguma herança. Você pode reeditar heranças familiares, você pode aproveitar todas as heranças familiares que os seus familiares não viveram, não exploraram, não trouxeram para a realidade. É algo da sua família, da família Andrade, Oliveira, Carvalho, Lima, Pinto, é da família. Então isso é uma herança sua, é uma herança bendita. Então eu passei aqui nessa meia hora para dizer para você, vamos ser intencionais em 2020. Sabe por quê? Esse é um ano do qual eu nunca vou me esquecer, nem você. Né? Esse foi um ano que teve uma história. Por quê? Porque teve um fato. E teve um fato que o que aconteceu com esse fato? Impactou a minha vida e a sua vida. Impactou. Hoje eu fui do shopping a primeira vez depois de todo esse tempo. E eu falei, meu Deus, eu amava vir ao shopping. Eu, cara, segura na minha mão, que eu quero estar segura para entrar no shopping, tá? Então, porque isso impactou a minha vida e a sua vida. Mas só que 2020, essa não precisa ser a única história. Eu e você podemos escrever histórias mais poderosas do que essa. Nós podemos deixar o nosso cérebro se lembrar de situações tão poderosas ou maior do que temos vivido esse momento dessa crise global, da pandemia global. Eu e você podemos dizer, foi naquele ano que eu deixei essa assinatura no universo. Foi naquele ano que eu escrevi esse artigo que viralizou. Foi naquele ano que eu escrevi um livro. Foi naquele ano que eu saí de Ur dos Caldeus. Será que Abraão ia se esquecer do dia que ele saiu de Ur dos Caldeus? Será que Abraão iria se esquecer de quando ele salvou Ló da guerra de 5 reis? Não, não, com certeza não. Com certeza não, ele ia se lembrar disso. E será que Abraão ia se esquecer de quando ele foi sacrificar o filho dele e que Deus falou, não precisa, não faça isso? Então, eu quero chamar a mim e a você para agora, em 2020, nós escrevermos uma história tão forte como a do coronavírus, como a do Covid-19. Por quê? Porque eu e você somos autores dessa vida. Porque eu e você somos protagonistas. Porque deixa eu te falar, o dia que Abraão aceitou esse desafio, sai de Ur dos Caldeus, que eu vou fazer de você uma grande nação, não tinha muitos sinais de uma grande nação. Depois a esposa dele era até estéril, menos sinais ainda de uma grande nação. Mas a partir de Abraão teve uma grande nação? Teve uma grande nação. O que Deus está prometendo para você que você fala, parece que melou, deu ruim, não deu bom em 2020. Não, deixa eu te dizer. Leia lá. Abraão teve pelo menos 10 desafios até chegar no alvo dele. Então, deixa eu te dizer, tudo isso está levando você para mais próximo de escrever a sua história. Então, eu e você, vamos juntos aqui como comunidade, como grupo, como tribo, daqueles que acreditam no impossível, daqueles que transcendem e que acreditam que boas frequências podem ativar nossos negócios, nossos relacionamentos, nosso casamento. Você não vai chamar esse ano do ano que foi impactado pelo Covid ou pelo coronavírus, mas você vai dizer, esse foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Esse foi o ano que eu me casei. Esse foi o ano que eu fiz aquele procedimento que eu gostaria. Esse foi o ano que eu emagreci, que eu não engordei mais. Esse foi o ano que eu celebrei meus 50 anos, como a Jéssica está aí, ó. E foi, né, Jéssica? O ano que você está celebrando seus 50 anos, poxa, que incrível. Então, ou esse foi o ano que eu tive bebê, ou esse foi o ano que o meu produto digital bombou. Deixa eu te falar. Conte outra história para o seu ano.
Renomeie o seu ano. Não diga esse é o ano que o Covid impactou meus negócios. Não diga isso. Diga esse é o ano e conte uma nova história para você. Domingo, eu vou estar falando às 17 horas sobre que histórias você está contando para você. E eu quero ir construindo isso aqui com você, quarta, que é hoje, quinta e sexta. Então, que personagem bíblico você tem a história dele vívida, como eu tenho de Abraão? Que personagem bíblico você tem? Por quê? Porque ele teve fatos e porque ele deixou a assinatura no universo. Então, eu vim aqui te desafiar nessa meia hora de hoje à tarde. Deixe sua assinatura em 2020. Porque às vezes a gente dizer, deixe sua assinatura no universo é muito vago, muito longo. Ah, um dia eu deixo. Um dia eu escrevo um livro, um dia eu faço alguma coisa. Mas essa coisa de um dia parece que nunca chega. Então, eu estou chamando você para hoje, comigo. O que vamos fazer em 2020 para deixarmos uma assinatura mais forte em 2020 do que o coronavírus? Nós podemos impactar a vida de pessoas que vão se lembrar mais de nós do que do coronavírus, impactar através de um livro, de um curso, através de uma mentoria, através de um programa de televisão, através de ir para a política, se lançar, eu não sei. Mas olha, eu não vou reconhecer esse ano apenas como o evento do coronavírus. Eu acredito que outros bebês vão nascer e vão nascer bebês saudáveis daqui para o final do ano e que eu vou trazê-los aqui nessas lives para apresentar para você. Vou dizer, olha, foi o ano que nós fizemos isso, isso e isso. Eu já teria história para contar, mas eu vou catalogá-las primeiro, tá? Vou fazer uma biblioteca do 2020. Tem que ter mais de um livro. Nossa biblioteca do 2020 não pode ser só coronavírus. Não pode. Tem que ter outro livro escrito na biblioteca de 2020. Então, vem comigo, vamos deixar a nossa assinatura na vida de alguém em 2020, na empresa de alguém, no ministério de alguém. Vamos fazer um ato tão disruptivo por nós, por alguém, pela nossa família, pelos nossos negócios, que vai ser impossível não ser lembrado. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, é um ato disruptivo na vida dele, porque ele deixa a sua família. Então, talvez nós vamos ter que deixar algumas coisas, ou talvez vamos ter que adquirir outras, ou talvez vamos ter que mudar de geografia, ou talvez vamos ter que ter outros procedimentos, outros modos operantes, eu não sei o que faz sentido para você, mas o que fizer sentido para você sobre deixar uma assinatura. Quando você assina algo, você está deixando uma identidade, você está personificando algo, você está dando uma assinatura singular ali, né? Tanto que o cartório reconhece, olha, eu assinei um documento essa semana e o Júlio falou, faça como você faz no cartório. Ou seja, eu acredito que quando nós assinamos com a nossa vida, nós estamos sendo certificados por Deus. Então, tem uma área onde nós vamos poder escrever uma história. E eu quero chamar você, nesse dia de hoje, 15 de julho, para escrever histórias. Comece a catalogar o seu ano, os seus feitos, a sua história e dizer, Senhor, eu sou obrigada, eu sou grata pelo passado, mas eu quero colocar algo maior ainda do que o passado. O JB fala, faça algo tão grande no seu presente, no seu futuro, que o seu passado vai desaparecer. Não é desaparecer porque nós vamos jogá-lo fora, não é, mas é porque os atos serão tão grandes que você vai ficar fixado nesse tempo. Então, essa é uma semana de escrever histórias. Escreve história na vida de alguém. Talvez você conheça alguém que está precisando de um impulso, está precisando de uma ajuda, está precisando ser ativado, está precisando ser mentoreado. Então, escreve uma história na vida de alguém. Histórias se escrevem com dados. Histórias se escreve com isso. Abraão sai de um lugar, Abraão entrega a oferta, Abraão vai para o Egito, Abraão vai para Padã, alguma coisa assim. Abraão sacrifica o filho, Abraão tem um filho, ia sacrificar, não sacrifica, tem um filho. Então, o que você vai fazer? Que dados? Tem que ter dados, tem que ter um movimento, não são só palavras, são movimentos, né? Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de movimento. Então, vamos nos movimentar em 2020 para escrever uma história maior do que Covid-19.
Um beijo, vejo vocês amanhã. Não esquece, medita na história bíblica que mais fala com você. Medita, eu sei que Deus vai te dar chaves. Felipe Lacerda, te vejo amanhã aí no almoço. Deus vai te dar chaves para escrever uma história, meditando na história bíblica que você gosta. Deus vai te dar chaves para meditar, para escrever a sua própria história. Um beijo grande, vejo vocês amanhã.